Gravando áudio do... Eis que eu coloco o Cold Air Intake no Renault Sandero RS com filtro de ar esportivo da RS Filter e tem gente que chega pra mim e fala: Murta, isso aqui não vai dar certo. E aí eu pergunto: por que diabos? E aí muita gente responde: porque ele é de aço inoxidável. E aço inoxidável esquenta com a temperatura ambiente, o que significa que o ar que passa aqui dentro vai se esquentar. Galera, é muito achismo e zero informação. Deus me livre, mas hoje, em nome da ciência, eu vou trazer informação para vocês. Vamos lá, pessoal. É óbvio, o cofre do motor é um lugar super quente aqui por conta do coletor de escape, a própria temperatura do metal, enfim, todo aquecimento do motor. Mas é impossível essa temperatura aqui estragar o rendimento do motor por conta de uma peça como essa. Que sim, se esquenta. A questão é, alguma vez já pararam para pensar no volume de ar que passa dentro de uma tubulação dessa? Pessoal, é impossível uma tubulação deste tamanho aqui absorver temperatura e transferir para um volume de ar tão grande que passa aqui toda essa temperatura que o pessoal fantasia. Por que eu digo isso? Vamos fazer de conta que a eficiência volumétrica do Renault Sandero RS no seu pico de torque ali é de 75%. Então o motor 2 litros e no seu pico de torque aqui ele está com 75% de eficiência volumétrica, ou seja, no pico de torque a 4.000 RPM, a cada 2 revoluções ele consome 1,5 litro de ar. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Rapidinho, esqueci minha calculadora. Deixa eu pegar a calculadora ali dentro. Ou seja, é muito ar para que consiga se trocar e esquentar a temperatura, como a galera fala. Mas, esse é o cálculo básico da teoria por sinal. A gente está aqui na frente da Motor House, dos nossos amigos aqui de Caxias do Sul. E vocês não vão acreditar... A gente está travado aqui atrás com os pneus. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. No fim de semana passado eu estava acelerando em Tarumã, no track day de Tarumã, e eu fiz o log de todas as informações do motor na FT550, que estava coletando dados não só dos sensores que a gente colocou no motor, como da Redcam. Então, a última vez que eu fui para Interlagos com o filtro de ar original do motor, eu consegui captar os dados. Inclusive está aqui, ó. Primeiro log de Sandero RS em Interlagos. Vou abrir aqui o FT Manager. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Mas o fato é, enquanto eu estou fazendo o log, eu vou explicar para vocês. Eu andei em Interlagos. Quando eu entrei na pista, estava 15 graus. Quando eu saí, estava 18 graus. Em Interlagos, tá? Temperatura externa, temperatura ambiente. Fui para Tarumã no fim de semana passado com o Cold Air Intake, ou CAI, né, com o filtro de ar esportivo da RS Filter, ou seja, agora a tubulação de aço inox que eu mostrei para vocês ali. E agora então a gente vai poder comparar o que foi Interlagos em plena carga com o filtro de ar original, a caixa de filtro de ar original. Na verdade era a caixa de filtro de ar original, a tomada de filtro de ar original, e com o filtro de ar esportivo em box, segunda geração da RS Filter. E a gente vai poder comparar agora com o que foi lá na mesma temperatura em Tarumã, que é uma pista mais lenta que Interlagos, ou seja, ajuda a acumular mais calor no cofre do motor. Vou poder mostrar para vocês na prática como é mito essa história de que o intake ali de aço inox, ele acaba com o desempenho do carro e tudo mais, porque se você estiver parado no trânsito, sim, vai ficar mais quente a temperatura da admissão, não tem o que discutir. Agora, se você está andando na pista com velocidade, vento frontal, esqueça. E eu vou só baixando aqui agora o segundo log, que é o mais lento. Então eu vou dar uma pausa na câmera aqui rapidinho, vou fechar esse capô ali na frente, senão eu vou ficar cego, e eu já volto. Então me dá um minutinho só. Estamos gravando, fazendo uma captura de tela aqui para poder facilitar a visão de vocês, então vou usar essa tela principal aqui para ficar melhor, tá? Isso aqui são todas as minhas voltas no Autódromo de Tarumã. São muitas dezenas de voltas aqui, deve ter sido umas 15 ou mais. Tá? E aqui, esse que eu gravei do fim de semana, então cadê? Foi dia 22, dia 17/10, e é isso. Então foi a gravação, 17/10 é hoje, eu baixei hoje, mas aqui foi no dia 15/10, enfim. Vamos lá, vamos para primeiro log do Sandero RS em Interlagos. Tá? E a gente já usou esse log aqui em outros vídeos do Alta RPM. Aqui, lembrar vocês, a gente estava com o filtro de ar, a caixa de filtro de ar original, a tomada de filtro de ar
completamente original, a caixa original do Sander RS de plástico, por sinal, ou de um polímero, e tava lá a gente usando Interlagos com um filtro inbox RS Filter, que não muda a temperatura de emissão, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas as informações que a gente não quer aqui. Vamos tirar RPM, vamos tirar TPS, vamos tirar MAP, sonda geral, two-step. Nada disso nos interessa. O que nos interessa é a temperatura do ar do motor. Então aqui nesse início, bem aqui, passando o mouse aqui, é quando eu liguei o carro, ele estava parado, tá? Ali nos boxes. Depois de um tempo, ou seja, tudo esquenta, então esse primeiro ar que ele vai puxando, ele é quente. 59 graus, como vocês podem ver bem aqui, ó. É um destaque aqui, ó, destaca para mim. 59 graus, 59 graus. Liga o carro, ele começa a puxar para admissão, a temperatura do ar vai baixando. 40, 34, 31, 29. E aqui a gente vai andando com o carro em Interlagos. Na volta de cooldown, curiosamente, 30, 29 graus, mas o resto, pessoal, bem aqui, ó, 27 graus. Bem aqui, 27 graus. Bem aqui, 27,6 graus. Bem aqui, 27 graus. Vocês estão entendendo a temperatura da admissão do motor? E o interessante é que isso aconteceu, a temperatura de Interlagos era um pouco mais baixa do que a temperatura de Tarumã. Eu estou falando para vocês com base na teoria, mas eu ainda não abri, eu vou abrir com vocês esse log de Tarumã agora para a gente ver junto. Mas antes eu queria pegar essa informação de Interlagos. Chegou o motoboy, abriu o portão, caiu mais um avião. 28 graus, vocês estão vendo bem aqui, né? Bem aqui, 28 graus, 30 graus e por aí vai. 29 graus. Beleza, agora e Tarumã? Tarumã, galera, tava mais quente que Interlagos. Eu entrei em Interlagos com 15 e saí com 18 naquele dia. Tarumã eu entrei com 20 graus e eu esqueci de ver quanto que tava depois quando eu saí. Mas, então, aqui como mostrei o log que eu acabei de pegar, tá? Vamos tirar RPM, TPS, MAP, sonda geral, two-step. E vamos colocar a temperatura do ar. Olhem só que interessante, mesmo padrão, carro desligado aqui, 53 graus, tá? Com o CAI instalado no carro. Então, como eu disse, né, o carro desligado, parado bem aqui, a temperatura do motor vai se dissipando, esquenta tudo com metal e tudo mais, então a temperatura do ar esquenta tanto quanto esquentou com o filtro original, com a caixa de filtro de ar original. Por sinal, todo mundo que vier com esse papo furado pra cima de vocês, já passa esse vídeo aqui pra mostrar, olha, eu já tenho a prova disso aqui, eu sei o que eu tô falando, esqueça. Bom, vamos lá, tá? Entramos na pista, começamos a andar, a temperatura do ar, 29 graus, 27 graus, 27 graus, 28 graus, 29 graus, 27 graus. Em Interlagos estávamos em quanto mesmo? 28, 27, 27, 26, 28, 27. Ou seja, galera, Tarumã, tá? Tarumã, um pouquinho mais quente que Interlagos, estava com a mesma temperatura de emissão. O que isso quer dizer? Muita gente vai falar, pô, mas tá falando então que o Cold Air Intake não funcionou? Como a gente viu com o Titio ACF, pessoal, um dos limitadores do rendimento desse carro é o formato da caixa de filtro de ar. Então esse filtro de ar que a gente estava testando ali, ele estava esquentando tanto quanto o original do carro. A questão é, o formato dele permite uma restrição inferior para a respiração do motor. Mas a prova está aqui no que eu estou falando para vocês. Tarumã estava mais quente que Interlagos, andou na mesma temperatura. Por quê? Volta na história que eu falei para vocês. São tantas relações, mas por exemplo, o aço, que é feito ali a tubulação de admissão, teoricamente não, na prática, ela conduz mais calor do que o plástico. Só que a tubulação de plástico original do carro ela é muito grande, muito cheia de curva, e ela não só limita a respiração do motor, porque a gente ganhou o rendimento com o CAI, como ela também esquenta, ela também mantém ar quente ali dentro. Tudo isso significa que no final das contas, pessoal, é a área que o ar vai ter que percorrer e o tanto que o material troca de calor. Mas volta na história, até o ponto que, inclusive, teoricamente, como o carro ganhou rendimento com o CAI, significa que, teoricamente, a eficiência volumétrica do motor aumentou um pelinho aí, mas ela aumentou. Então, volta no fato de que, de qualquer forma, no fim das contas, é tanta passagem, é tanto ar passando, como eu disse ali, no torque máximo a 4.000 RPM,
estipulando uma eficiência volumétrica de 75%, é tanto ar, 50 litros por segundo, que não dá para essa temperatura maior, teórica, que o metal consegue absorver, ele não consegue transferir tudo para o ar porque é muito ar passando. É muito ar, 50 litros por segundo nessa estimativa teórica de 75% de eficiência volumétrica, um motor 2.0 e por aí vai. Então, galera, isso aqui é para acabar com esse papo furado de que, né, o cold air intake ali, ele atrapalha, digamos assim, a temperatura do ar. Não atrapalha, não importa se é de metal ou não. Ah, Murta, mas se fosse de PVC, podia ser que ele iria esquentar menos, pode ser que esquente um pelinho menos a estrutura do material. Não necessariamente só fazer diferença na admissão aqui do motor. Tanto que a gente mudou de uma admissão de plástico para uma de aço inox e não mudou nada a temperatura, mesmo com o dia um pouquinho mais quente. Cerca de 2, 3 graus mais quente. Tá esclarecido, pessoal? A gente, como sempre, com oferecimento da Paraflu, da Pneufrio.com, da RC Filtro e da Loja Mecânico, a gente faz todo esse material aqui para ajudar vocês com informação. Então, galera, não deixem de duas coisas: prestigiar as marcas que prestigiam o nosso trabalho. Peraí que vai passar a carreta. Não deixem de prestigiar as marcas que prestigiam o nosso trabalho. Então, não deixe de usar o produto da Paraflu, não deixe de comprar o pneu ou roda para o seu carro no site da Pneufrio.com, não deixe de comprar o seu filtro esportivo no site da RC Filtro, e não deixe de comprar as ferramentas da sua casa na loja do mecânico ou da sua casa, sua ferramenta. E esse é o primeiro ponto. O segundo é, não deixem de compartilhar esse material que a gente faz especialmente para vocês, galera. Que isso aqui é informação, isso aqui não tem em todo lugar e a gente quer agregar com vocês com isso. É isso aí. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço. Valeu! E até já, galera.